Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego esta live, Pai. Senhor, eu entrego o controle dessa live ao amado Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, toma os meus lábios, toma minha voz, toma minha mente, usa-me conforme lhe apraz. Senhor Jesus, faça uma obra tremenda no meio do seu povo. Pai, que essa live possa encontrar, que esta palavra possa encontrar corações sedentos, corações ansiosos, Pai, para te ouvir, Pai, e aprender de ti, Senhor. Abra a mente, abra os corações. Eu levo todo pensamento contrário a esta live cativa ao Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai. Envia os teus anjos, Senhor, em cada lar, Senhor, para guardar e proteger-nos. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, obrigada pela vida de cada um de vocês. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu vou anotar seu nome, tá, Sidney? Estarei orando sim, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Se alguém mais precisar de alguma oração, é só deixar o seu nome, Eliude Nascimento. Shalom, missionária Vera, bem-vinda. E a palavra que eu tenho para vocês hoje é uma palavra de confronto, é uma palavra rema. Muitas vezes nós queremos correr de palavras difíceis, só que Deus ele nos confronta diariamente. Então, o título dessa live é Limpos para que Deus possa nos ouvir. Ouvir as nossas orações, ouvir os nossos pedidos, ouvir quando oramos. E a palavra de Deus, em Isaías 59, ela declara o seguinte: ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Suas mãos estão manchadas de sangue e seus dedos imundos de pecado. Seus lábios estão cheios de mentira e a sua boca transborda de corrupção. Eu estou lendo na versão NVT, que é uma versão mais simples de se entender, mas eu vou ler o mesmo texto para vocês na versão Almeida, Revista e Corrigida. Aliás, João Ferreira de Almeida, Revista. E o mesmo versículo de Isaías 59, ele nos declara, o subtítulo é O Pecado e as Suas Consequências. Isaías 59 começa: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos os ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Então, aqui o que Isaías está falando para aquele povo de Israel? Isaías era um profeta do Senhor que ele veio para trazer uma palavra de confronto àquele povo que teimava em desobedecer e descumprir as leis, os mandamentos e os estatutos que Deus deixou para eles. E quando Isaías 59 nos fala assim, eis que a mão do Senhor não é fraco, nem demais, não é fraco demais para salvá-lo,
nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram as suas iniquidades que os separam de Deus. Então a nossa iniquidade, ela faz separação. A iniquidade, o pecado, ela faz separação entre Deus e os homens. E muitas vezes você pode dizer: eu oro, eu jejuo, eu peço, mas parece que Deus não me ouve, parece que Deus não me responde. E Isaías está aqui nos dizendo que o nosso pecado, ele cria um muro entre Deus e nós. E parece que as nossas orações, elas sobem num teto e não passa desse teto. Então Deus não está surdo para nos ouvir. São os nossos pecados, são as nossas iniquidades que impedem que as nossas orações se acheguem até Deus. Aleluia! Então, o que é pecado? Pecado é toda transgressão que você faz contra a lei de Deus, contra a lei, contra os estatutos de Deus e contra os mandamentos do Senhor. E o que é iniquidade? Iniquidade, seja bem-vinda, Luzia Regina, em nome de Jesus, prima. A iniquidade é um pecado que você faz consciente que ele é errado. É quando você avança um sinal vermelho, mesmo sabendo que é proibido, e ao avançar esse sinal vermelho, você pode causar um acidente, você pode causar uma morte fatal. É quando você sabe que você precisa pagar os impostos, mas você deliberadamente, você disfarça o seu caixa, você se recusa, você distorce as notas simplesmente para não pagar os seus impostos. E o seu argumento é: o governo vai usar para roubar. Não cabe a você isso. Você precisa fazer a lei do Senhor, você precisa cumprir a lei do Senhor. Os 10 mandamentos diz: não matará, não roubar, não adulterar, não levantar falso testemunho. Quando você levanta falso testemunho, você faz isso 1, 2, 3 vezes, e aquele pecado ele se torna normal para você. A mentira, ela está tão arraigada dentro de você que para você mentir é normal. Que para você, quando você vai fazer sua compra, você entra no mercado, você pede 5 pães de queijo, antes de chegar no caixa você já comeu 3. Quando você pega uma uva e come, são iniquidades, é uma coisa que se tornou normal para você, é uma coisa que para você não faz diferença. E a sua resposta é: todo mundo faz, não tem nada a ver, todos fazem. Só que, segundo a minha mãe falava, as nossas mães falavam: você não é todo mundo. Pecado é pecado, ainda que todos estejam fazendo. Iniquidade é iniquidade, ainda que todos estejam fazendo. Não importa se todos fazem. Nós vivemos em uma época. Coloca o seu nome, irmã. Depois eu olho as mensagens e anoto, tá bom? Estarei orando, sim. Nós vivemos numa época que o certo virou errado e o errado virou certo. E muitas vezes você peca a semana toda, você comete pecado, você erra. Você comete iniquidade a semana toda e no final de semana você está na igreja, você está orando, você está pedindo e depois você se pergunta por que Deus não responde às suas orações. Você se pergunta por que Deus não te ouve, porque as suas orações não são respondidas.
Mas a palavra de Deus em Isaías 59 declara: o seu pecado, a sua iniquidade, ela faz separação entre Deus e o homem. No Salmo 66, no versículo 18, a palavra de o salmista declara: se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido, mas Deus ouviu. Ele atendeu a minha oração. Está bom, Rosa Mônica? Eu vou anotar, tá? Mas Deus ouviu, Ele atendeu a minha oração. Louvado seja Deus que não rejeitou minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Aleluia. Aleluia. Então, Davi aqui ele declara: se eu não tivesse o pecado em meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Mas Deus me ouviu, Ele atendeu a minha oração. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. E eu vou fazer uma série de lives sobre pecado. E estas lives não são para te condenar. Eu não sou a palmatória do mundo. Eu não sou a quarta pessoa da Trindade. Mas quando nós descobrimos, quando nós sabemos o que é certo e deixamos de fazer, você está agindo contra uma lei de Deus. É necessário que você abra os seus olhos. É necessário que você abra os seus olhos, que você olhe pecados específicos que eu irei falar aqui, para que você possa apreender o que você está fazendo de errado e para que você possa abandoná-los. Para que a nossa vida de oração seja limpa, seja purificada, seja livre e para que as nossas orações subam direto ao trono de Deus. Então, igual eu falei para vocês, o pecado, a transgressão, a iniquidade, ela faz separação entre Deus e o homem. Mas quando você não sabe, e você ora e você não sabe que você está pecando, Deus pode te perdoar, mas é necessário que você saiba a diferença entre pecado, entre certo e errado. E o intuito desta live não é condenar ninguém. O intuito dessa live não quer dizer que eu sou mais santa ou menos pecadora. Não. Eu peco diariamente. Eu tenho que me ajoelhar diariamente aos pés do Senhor e pedir para que Ele me limpe, pedir para que Ele me purifique, porque a minha carne ela está o tempo todo contra o Espírito do Senhor que está em mim. E a palavra de Deus nos diz que o Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito, porque a carne quer fazer aquilo que agrada a carne. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco hoje, Pai. Tira toda cegueira, toda dureza, Senhor, de coração, toda dureza da cerviz. Que essa live, Pai, seja um ponto de virada na nossa comunhão contigo diariamente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Exatamente, minha irmã. Nossa carne, ela é inimiga de Deus. Ela é inimiga de Deus. Então, definição de pecado. Pecado, na Bíblia, não são apenas as coisas feias que você faz que Deus não gosta. Não, não. É tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. É tudo aquilo que te afasta do propósito pelo qual Deus nos criou e pelo qual Ele entregou seu Filho ali naquele madeiro, como sacrifício de sangue, pela minha vida, pela sua vida. Aleluia! Então,
em 1 de João 3:4, tem uma definição de pecado. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. Então, pecado é tudo aquilo que é contrário à lei, seja a lei de Deus, seja a lei dos homens. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. Em Tiago 4:17, a palavra de Deus nos diz o seguinte: lembrem-se de que é pecado saber o que deve fazer e não fazê-lo. Quando você sabe que você tem que fazer uma coisa, mas você decide, pela sua própria vontade, não fazer, você está pecando. Você está pecando. Então, o pecado não é simplesmente adultério, roubo, mas é também tudo aquilo que eu penso e eu alimento no meu coração. É o ódio, é a inveja, é a fantasia impura. Em Mateus, ali nas bem-aventuranças, eu trouxe uma série de lives sobre as bem-aventuranças, e o Senhor Jesus ali no Sermão do Monte, de Mateus 5 até Mateus 7, ele descreve vários tipos de pecado. E ele fala o seguinte: vocês sabem o que está na lei. Se um homem pegar uma mulher, se você adulterar, você está pecando. E o Senhor Jesus vem dizer, e eu falo o seguinte: o simples pensamento de adultério, o simples pensamento do adultério, você já está pecando. Na lei de Moisés era o ato em si. Quando o Senhor Jesus veio, a simples fantasia sexual com uma mulher, quando você olha para uma mulher com olhos libidinosos, quando você deseja no seu coração, você já está pecando. Porque quando você deseja, quando você olha, a cobiça desce para o coração. E daí é um passo para que você concretize o pecado. Então, o que eu penso, o que eu alimento é pecado. O que eu devo fazer e não faço é pecado. Quando você sabe que você precisa pedir perdão, quando você sabe que você precisa perdoar, quando você precisa consertar um relacionamento, e mesmo assim, mesmo o Espírito Santo falando com você, mesmo Deus falando com você, você se recusa, você está pecando deliberadamente. Então, eu vou trazer um outro exemplo. Eu disse para vocês que o pecado, ele é como uma barreira que impede as nossas orações de subir. E o Pai, ele está sempre disponível para nós. Pense num cano de água. Um cano de água que jorra constantemente. Um cano de água que vem da rua e traz água para sua casa constantemente. Se entrar uma sujeira nesse cano, aquilo vai entupir o cano e impedir a água de passar pelo cano. Deus é a água da vida. Deus é a água que traz vida, o Senhor Jesus, e o seu pecado é aquilo que entope o cano, é aquilo que impede. A mão de Deus não está encolhida para te alcançar, nem os ouvidos dele surdos para te ouvir. Deus pode salvar, Deus pode te ouvir, mas são as nossas iniquidades que criam este bloqueio. São as nossas iniquidades que impedem as nossas orações de chegar aos céus. São as nossas iniquidades que impedem as águas do rio da vida de
desentupir esse cano que dá acesso direto ao trono de Deus. Quando eu ouço Deus falar comigo, mas eu me recuso. Deus já te disse, pare de fumar. Deus já te disse, para de beber. Deus já te disse, para de roubar, mas você se recusa. Deus está o tempo todo tentando falar com você e você se recusa a ouvir. E a Bíblia fala claramente, e isso afeta a resposta da nossa oração. Por isso que quando nós vamos orar, a primeira coisa que nós devemos pedir é perdão, antes de iniciarmos as nossas orações. E existem vários tipos de pecado. Existe o pecado escondido e existe o pecado que ele já se acostumou a ser feito tanto que ele já foi normalizado pela sociedade. Os Salmos 32, versículos 3 e 5. Salmos 32, versículos do 3 ao 5 nos declara: enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou. Eu gemia o dia inteiro, dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu me perdoastes de toda a culpa. Mais uma vez o salmista vem declarar aqui, Davi declara que enquanto ele se recusou a confessar o seu pecado a Deus, ele ficou doente, as forças dele definharam, os ossos dele envelheceram. Ele se sentia seco por dentro, sem vida. Então o pecado não apenas nos separa de Deus, ele também adoece a nossa alma, ele adoece o nosso espírito. O pecado, ele rouba a nossa paz, rouba a nossa alegria. A nossa alma fica pesada. E existem alguns exemplos. Aleluia, aleluia. Alguns exemplos. A pornografia escondida, esse é um pecado escondido. Relacionamento escondido, quando você é casado, você trai a sua esposa. Mentiras não confessadas. Há uma mentirinha aqui, uma mentirinha para não magoar, uma mentirinha para não ofender, vícios que você esconde das pessoas, que você acha que Deus não vê. Exatamente isso, missionária Vera, muitos doentes. Mas a palavra de Deus nos diz que não há nada escondido nessa terra dos olhos do Senhor, nada. Em Provérbios 14, 12. Em Provérbios 14, 12. A palavra de Deus nos diz: há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. Pornografia, adultério, mentira, vícios de imoralidade, masturbação escondida, tudo isso. Então, há caminhos que ao homem parece direito, mas na verdade são caminhos que levam à morte. Existem pecados que a sociedade já normalizou.
A mentira inofensiva é só uma mentirinha para não magoar ninguém. Sexo fora do casamento, a fornicação, a nossa sociedade ela normalizou de uma tal forma o viver sem se casar, que quando uma pessoa se casa diante de Deus e diante dos homens, é motivo de espanto. O que era para ser certo virou exceção. E o que era para ser regra, e o que era para ser exceção virou regra. É difícil você ver um casamento, agora todo mundo mora junto, filhos nascem num sistema de bastardia que traz maldição perante a Deus. A fofoca revestida de desabafo, o jeitinho brasileiro, um simples pensamento. E muitas vezes nós pensamos sem querer e pecamos, mas o que nós devemos fazer? Imediatamente pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa. Exatamente, a cultura pagã já normalizou o morar juntos sem se casar. Quando você vê um casal se casando, é um espanto. É um espanto. É um espanto. Então, quando eu normalizo aquilo que Deus já declarou que é pecado, eu vou me acostumando com isso e me distanciando cada vez mais dos caminhos do Senhor. Meus amados irmãos, eu vim de uma família que não se havia casamento. Não se havia casamento, ninguém se casava, geração após geração. Se criou uma tradição, um costume de Satanás no meio da família. E a primeira vez que eu vi um casamento, eu me espantei. Eu me espantei porque eu achei aquilo ali como se fosse uma coisa de outro mundo, porque eu fui criada num sistema que se normalizou o pecado. Então, existe um caminho para se abandonar o pecado. Existe um caminho. Nós precisamos purificar as nossas vestes. E qual é esse caminho? Reconhecer o seu pecado, confessar o seu pecado e deixar o seu pecado. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer dentro de nós. Não é fácil você lutar contra uma cultura que implantou na sua mente que tudo aquilo que era normal. É maravilhoso servir o Senhor em santidade, é maravilhoso você poder clamar, Abba Pai, você ver as suas orações respondidas, aleluia, aleluia. Fala conosco, Espírito Santo, que a tua presença seja sentida nesta live, toque em cada coração, Espírito Santo. Eu não sabia o que era santidade, eu não sabia o que era pecado, nem o que o não era. Quando eu entrei no Ministério Global Fire, que meus olhos se abriram para o pecado, eu pedi que o Espírito Santo me ensinasse, me auxiliasse a purificar as minhas vestes. Não foi fácil, mas não foi impossível, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele é o Espírito da verdade. Aleluia, aleluia. Então nós precisamos reconhecer. Em Provérbios 28, 13, a palavra nos diz: quem oculta os seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia.
Eu recebi a misericórdia do Senhor. Eu fui transformada, eu fui purificada. Mentir, roubar, comer fruta dentro de mercado, isso era normal para mim, todo mundo fazia. Eu aprendi isso de criança. Mas quando os meus olhos se abriram, o Senhor, Ele teve misericórdia de mim, eu confessei, o Espírito Santo me ajudou a abandonar os pecados um por um. Então, o que é necessário fazer? Nós precisamos dar nome aos nossos pecados. Não é gênio forte, é ira que você leva dentro de você. Não é carência, é imoralidade sexual. Não é jeitinho, é roubo. Não é só um comentário, é fofoca. Eu era acostumada, missionária Vera, passar na rua também e pegar plantinha, porque a minha mãe fazia isso, eu aprendi com ela, aquilo para mim era normal. Nós precisamos nomear de fato. E não falar, não, é o meu temperamento, não é o seu temperamento colérico, é você que dá vazão à sua ira. É o meu temperamento melancólico. Não, não é você que se entrega à depressão. Joga isso na presença dos pés do Senhor Jesus. Ele nos limpa, Ele nos purifica. Enquanto eu não nomeio o pecado que eu faço, se eu pego uma planta no canteiro que a prefeitura colocou, é roubo. Se eu quebro um galho de uma planta que uma vizinha tem na casa dela, é roubo. Se eu como uma fruta no mercado, é roubo. Porque aquilo ali vai sair do prejuízo do bolso do dono do mercado. Você que é uma pessoa de cara amarrada, que responde todo mundo com grosseria, ainda fala, eu vou te falar, eu sou sincero. Não, você não é sincero. Você está ofendendo as pessoas e usa o título de ser sincero para machucar, para magoar, para ofender. Existe o fruto do Espírito para nos tratar. E nós temos que nos deixar ser tratado pelo Espírito Santo, pelo fruto do Espírito, a bondade, a mansidão, a temperança, o amor próprio, a alegria, a paz. O segundo passo é confessar. Você não precisa gritar, entre no seu quarto em secreto, que seu Pai que vem em secreto, Ele te perdoará, Ele te recompensará. Você declara, Senhor, você está certo, eu estou errada. Senhor, eu pequei nisso, eu falei mal de fulano, eu fui grosseira, eu feri meus filhos. Em Tiago 5,16, a palavra de Deus vem antes. Você precisa falar, você precisa ouvir, você precisa verbalizar. Às vezes, além de falar, é preciso pedir perdão a quem você feriu. É preciso procurar um líder, uma igreja, pedir auxílio, falar, eu não consigo vencer esse vício sozinho, eu não consigo vencer a ira sozinho, eu não consigo deixar de fumar sozinho, eu não consigo deixar de adulterar sozinho, eu não consigo. Se você adultera, apaga todos os contatos, exclui, deleta da sua lista. Exatamente, nós temos que nos julgar primeiro.
E deixar é isso, apagar contato, sair de ambientes, parar de seguir coisas que te levam, que te condicionam aquele pecado. Se possível, devolver o que foi roubado, mudar a sua rotina. Aleluia! O arrependimento verdadeiro, ele muda a rota da nossa vida. Deus perdoa na hora que você nomeia, que você dá nome, mas a mudança precisa de uma atitude prática, um caminho de obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós seremos limpos pelo lavar da palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos purifica. Romanos 12, 12. Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Nós não devemos imitar o que todos fazem, ainda que seja normalizado, é pecado. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus transforme a nossa mente, o nosso modo de pensar para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Aleluia, aleluia. Você precisa se encher com a palavra de Deus. E isso quer dizer limpos para que Deus possa ouvir as nossas orações. E quando você estiver limpo, você não deixará de pecar, meu irmão. Só no dia que nós morrermos. Mas existem pecados deliberados e existem aqueles pecados que você comete sem querer. E você deve pedir perdão. Aleluia! O único que nunca pecou foi o Senhor Jesus. O único. Em Salmos 24, do 3 ao 4, o salmista vem declarar: quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Aleluia! Nós precisamos ter as nossas mãos limpas para subir ao monte do Senhor. Deus não está nos pedindo perfeição, não. Ele sabe que o ser humano que ele criou é imperfeito. Ele pede um coração puro, um coração que não se acomoda com o pecado. Deus se aproxima daqueles que têm o espírito quebrantado. Aleluia! Aleluia! Em Lucas 18. Lucas 18, 9. Ele fala sobre a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Então, assim, o Senhor Jesus ali, ele contou essa parábola para aquelas pessoas que estavam ali à volta dele, o ouvindo. Porque onde o Senhor Jesus estava, havia uma população sedenta por conhecer, por aprender aquilo que é errado. Em Lucas 18, 10,
o Senhor Jesus conta a seguinte parábola. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. Fariseu era aquele que servia a lei do templo. Era aquele que servia no templo do Senhor, um exímio conhecedor da lei de Moisés, da Torá. O fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos imundo. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. E ao contrário, o cobrador de impostos, ele estava à distância, ele não tinha nem coragem de levantar os olhos para os céus, consciente do seu pecado. Em vez disso, ele batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que Deus tem misericórdia de mim, pois sou pecador. E ele clamava de olhos baixos. Não tinha coragem de entrar no templo, não tinha coragem de erguer os olhos aos céus. E o Senhor Jesus declara o seguinte aos discípulos dele: eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Porque quando nós confessamos os nossos pecados, nós somos justificados diante de Deus. Esse fariseu aqui, ele estava julgando o cobrador de impostos, se sentindo a 4ª pessoa da Trindade. Eu oro, eu jejuo, eu dou meu dízimo, eu sou melhor que todo mundo. Isso é orgulho, isso é soberba. Então, o cobrador de impostos, ele foi justificado porque ele pediu misericórdia. Deus não resiste a um coração quebrantado. Então, a primeira oração que ele sempre responde é a oração de arrependimento sincero, de coração. Eu passei dias e dias e dias chorando de arrependimento. E quanto mais o Espírito Santo me fazia lembrar dos meus pecados, mais eu chorava, mais eu chorava. Mais eu chorava, quanto mais eu adquiria consciência de tudo de ruim que eu já fiz nessa vida, mais eu chorava. E eu me ajoelhava e pedia perdão, e pedia: Senhor, me purifica, limpa as minhas vestes, Senhor, eu sou miserável, eu sou apenas um trapo de imundície nessa terra, Pai. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. E agora, meu irmão, antes de terminar essa live, eu quero te pedir uma coisa simples. Em vez de pensar em quem precisava ouvir isso, porque quando eu chegava na igreja, eu ficava falando: fulana devia, essa pregação é para fulana, essa oração é para ciclana, essa oração é para Bertrana. Não! Em vez de você pensar isso, em vez de falar isso, pergunte ao Senhor: Senhor, aonde eu tenho te entristecido? Senhor, aonde eu tenho te desobedecido? Me mostra, Pai, abre os meus olhos, Pai, porque o Deus desse século cegou o meu entendimento, Senhor. Não necessariamente precisa ser um pecado escandaloso, uma mágoa guardada, uma ira, uma desonestidade pequena, um vício escondido, algo que você sabe que Deus já pediu para você deixar, mas você insiste em continuar. Faça essa reflexão, meu irmão. Você que está assistindo, essa palavra é para você. Essa live é para você. Porque antes de fazer qualquer live, eu peço, Senhor, traga aquelas pessoas que necessitam ouvir a tua palavra, Pai.
Amém? Se você quiser, repita comigo: Senhor meu Deus, hoje eu reconheço que muitas vezes quero respostas de oração, mas não quero deixar o pecado. Eu entendo agora, Pai, que o meu pecado levanta um muro entre mim e o Senhor. Perdoa-me, Pai, por tudo aquilo que eu tenho chamado de normal, mas que a Tua palavra chama de pecado. Eu te peço, mostra-me as áreas da minha vida onde eu preciso me arrepender de verdade. Eu escolho hoje parar de esconder, parar de justificar e trazer a luz. Lava-me com o sangue de Jesus. Dá-me a coragem para confessar o que for preciso e força para deixar aquilo que não te agrada. Eu quero voltar a ter uma vida de oração limpa, livre, purificada, sem barreiras entre nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E eu te desafio, eu faço um desafio a você hoje. Até a próxima live, amanhã, mais ou menos 17h30, 18 horas, eu te desafio a ler os capítulos 1 e 2 de 1 de João, para que a palavra de Deus purifique a sua mente. Peça ao Espírito Santo de Deus onde estão os pecados não tratados que Ele quer que você deixe. Anote, para que você, no momento que estiver lendo, anote para que você não se esqueça. O Espírito Santo, ele te mostrará se você precisa pedir perdão a alguém, se você precisa fazer algum conserto com alguém, você precisa dar o primeiro passo. Amém? Aleluia. Amanhã eu darei início a pecados específicos. E amanhã eu falarei sobre idolatria. E muitas vezes as pessoas acham que idolatria é simplesmente se dobrar diante de uma imagem. Não. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração. Amém? Aleluia. Vamos orar para encerrar esta live. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor fez hoje aqui no nosso meio, Pai. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor bradou nos nossos corações. Espírito Santo de Deus, continua fazendo aquilo que o Pai já determinou, Pai. Segundo a tua palavra que nos diz que a tua palavra não volta vazia sem antes fazer aquilo que o Senhor já determinou, Pai, em nome de Jesus. Limpa os nossos corações, Senhor. Limpa a nossa mente, limpa as nossas vestes, em nome de Jesus, Pai. Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor ao Senhor Jesus, toda adoração a Ti, Pai, Deus de amor, Deus de bondade. Eu te agradeço, Espírito Santo, por ter me usado, e toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço que abençoe cada pessoa que entrou nessa live, cada pessoa que entrará, Pai. Abençoa cada lar, Senhor. Vá de encontro, Pai, as pessoas que pediram oração aqui, Pai, e faz, Senhor, uma transformação genuína nos lares, nos corações, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Shalom, shalom. Até amanhã. Fiquem todos com a paz do Senhor. Aleluia, aleluia.